Olá a todos, meu nome é Rogério de Andrade Gomes, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo e trabalho no Hospital da Unimed de Belo Horizonte. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os problemas dos pés e do tornozelo que acontecem nos corredores, mas para isso é importante fazer uma introdução, né, uma introdução anatômica e do estudo de marcha normal na caminhada e a marcha modificada na corrida. Bom, o pé é um segmento do corpo especializado em suporte de peso e tem uma complexidade ímpar. Ele é composto por 28 ossos, somados aos dois ossos da perna, são 30 ossos que são ligados por mais de 20 articulações e possuem inúmeros ligamentos, inúmeros músculos que funcionam de forma harmônica na caminhada e na corrida. Então, o pé é uma parte, como eu disse, muito complexa, né? Eu trouxe um modelo para servir de auxílio no entendimento. E o pé é composto por três partes, vamos falar assim. Existe a articulação do tornozelo, a parte relacionada de trás do pé, que é o chamado de retropé, e o segmento anterior, que é o antepé. Bom, o tornozelo é composto por uma articulação feita por três ossos, a tíbia e a fíbula da perna, e o talos, que tem uma articulação semelhante a uma dobradiça, como um cotovelo. Ela trabalha com os movimentos de flexão plantar e dorsiflexão, muito utilizados na marcha e principalmente na corrida, né? Então, esse é um modelo de pé que a gente vê toda essa arquitetura, essa complexidade de articulações e de ossos e de movimentos, né? Esse osso superior é o talos, ele se articula com a tíbia e a fíbula num movimento, como eu disse, um movimento de dobradiça, né? De dorsiflexão e flexão plantar, que tem como integrantes também dois músculos, o tríceps sural, que faz essa ação de flexão plantar, e no compartimento anterior, o músculo tibial anterior, que faz a dorsiflexão. Bom, toda essa organização, essa arquitetura, fazem uma série de movimentos complexos que participam ativamente na marcha, né? A gente tem a marcha é um processo muito complicado que tem duas fases, uma fase de apoio do pé no solo e uma fase chamada, a fase que não está em apoio, a fase de oscilação. Na fase de apoio, existe três subfases, né, três partes em que partes diferentes do pé tocam o solo, né, uma fase inicial que é o choque do calcâneo, seguido por uma fase de aplanamento do pé ou acomodação intermediária, e uma terceira fase que é o desprendimento dos dedos, que é feito pela ação cinética dos músculos flexores, especialmente o tríceps sural, que executa 90% dessa força de flexão plantar. A fase de carga, ela corresponde a 60% do tempo do ciclo da marcha. Então, 60% com o pé em contato com o solo e 40% sem o contato dele. Sendo que o apoio bipodal, né, os dois pés tocam ao mesmo tempo, acontece em 20% do tempo. Esses músculos essenciais, o tríceps sural e o tibial anterior, que participam nesse movimento conjunto, em cada momento da fase, eles têm um momento de atuação, de contração chamada concêntrica, de encurtamento, uma fase chamada de fase excêntrica, que é um momento do ciclo da marcha que que pode produzir lesões para o pé. Bom, a gente tem na mecânica, toda essa mecânica, uma distribuição de carga que ela não é muito bem distribuída, vamos falar assim. Ela é distribuída de forma desigual entre as cabeças dos metatarsos. A cabeça do primeiro metatarso, né, do dedão,
ele responde por 40% do peso do corpo e todos os 4 metatarsianos laterais, as cabeças deles, suportam os 60% restantes. E o que acontece na corrida é uma magnificação de tudo isso, né? Sabe-se que quando o calcanhar encosta o peso no solo, na caminhada normal, o peso é o próprio peso corporal. Na corrida, essa carga ela pode estar intensificada em 1,5 vezes até 2,5 vezes, o que aumenta o risco de lesões, né? Lesões em todo o pé. Importante também é falar sobre os tipos de pé, né? Você tem essencialmente 3 tipos de pés: um pé normal, o pé plano e o pé cavo. O pé plano e o pé cavo podem ser predisponentes a doenças. Muito se acreditava antigamente que o pé plano é sempre aquele que dá mais problema, que afasta do exército, isso e aquilo, mas na verdade o pé cavo, que é o pé que tem um arqueamento mais acentuado, ele é um pé muito mais complicado, que traz muito mais problemas do que o próprio pé plano, que é aquele pé que tem o arco desfeito, o arco reto, né? A área de contato no pé cavo é uma área de contato pequena com o solo, que predispõe a sobrecarga nesses poucos pontos, gerando calosidades, dor e tantos outros problemas. Um outro conceito que é importante ser dito é sobre o alinhamento do pé. Quando a gente vai numa casa para comprar um tênis, uma casa de material, né, para sapatos, sempre se pergunta: mas o seu pé é pronado, o seu pé é supinado? Esse conceito de pronação e supinação diz respeito ao alinhamento na parte de trás do pé. Quando você tem um pé por trás, você consegue ver o talos e o calcânio. Quando o calcânio ele é disposto mais lateralmente, né, então eu vou voltar aqui a colocar o meu tornozelo. Quando o calcânio é disposto lateralmente à tíbia, esse é um pé chamado pé valgo, ao contrário do pé varo, que o calcânio é virado internamente. O pé valgo, ele é um pé em que é mais associado ao pé plano, chamado de pé pronado também. O pé pronado é aquele pé em que a carga acontece mais na borda interna dele. E isso favorece a formação de joanetes, favorece a sobrecarga com dor na área do dedão e pode ter dor também na parte lateral do retropé. Já o pé cavo, ele é um pé que predispõe a doenças do tendão de Aquiles, a formação de calosidades, a torções recorrentes do tornozelo. É um pé bastante complicado, vamos dizer assim. Bom, referente aos problemas que acontecem no pé, que eu fiz uma pequena introdução, na corrida, a gente sabe que estatisticamente 5 problemas mais comuns afetam os corredores. 2 deles dos pés, 2 do joelho e um problema na perna, na dita canela, vamos falar assim. No pé, as doenças do tendão de Aquiles, o tendão que tem essa ação de executar a flexão plantar, ela é intensificada. Então, a pessoa está predisposta a doenças inflamatórias, doenças degenerativas e até mesmo a ruptura dessa estrutura. Um outro problema comum é a dor que aparece no calcanhar, na sola do calcanhar. A gente chama a doença de fascite plantar. O povo, né, conhece o nome, essa doença com o nome de esporão calcâneo, que é muito comum, não só em corredores, mas também em pessoas de meia idade que têm algum tipo de sobrecarga, seja pelo ganho de peso, seja porque tem uma magnificação da carga na atividade de trabalho, né, que anda muito, e na gestante também, e também associado a problemas calçados com uma qualidade de absorção ruim. Então, imagina que numa corrida de 5 km, não é nem uma corrida tão longa assim, é sabido que o passo do homem ele tem aí de 90 centímetros a 1,20 m. Então, seriam aí por baixo 80 passadas em 100 metros, que é o equivalente a 800 em 1 km e 4.000 em 5 km, né? E 2.000 para cada lado. Você teria 2.000
pancadas do calcanhar no solo, 2.000 contrações do tendão de Aquiles em cada 5 quilômetros de corrida. Agora, vai colocando aí dia após dia, treinamentos, 5 quilômetros, 10, maratonistas que correm aí 40 quilômetros, que tem treinamentos longos, né, 20, 30 quilômetros. A agressão que é gerada não só no tendão de Aquiles, na parte plantar também do calcanhar, nas cabeças dos metatarsianos, que pode levar a lesões por estresse, fraturas por estresse, mas também mais para cima um pouquinho, lá no joelho, uma sobrecarga na rótula, uma dor na lateral, no chamado trato iliotibial, e uma lesão bastante frequente que é a lesão por estresse da tíbia, uma sobrecarga na parte interna da tíbia, produzindo a fratura por estresse. Então é importante sempre aquela pessoa que vai buscar participar de atividades físicas, né, de impacto, especialmente a corrida de rua, que é o que a gente trata aqui, uma preocupação deve ser dirigida para qualificação muscular. O músculo é um grande protetor das articulações, do osso, então sempre buscar esse aprimoramento na força, no alongamento. E o que a gente depara nos consultórios é muito comum chegar o paciente com aquela queixa de: poxa, doutor, eu comecei a correr, mas aí, corri 1, 2 semanas, depois começou a doer minha canela, começou a doer o calcanhar, porque exatamente todos os fatores, todos os ingredientes estavam presentes ali. Quer dizer, a pessoa que parte do sedentarismo, muitas vezes acima do peso, tem uma qualidade muscular ruim, que não tem uma força, um alongamento apropriado, e de uma forma assim, meio no oba-oba, busca aí perder aquele peso que ele ganhou através da atividade física. E já está tudo preparado, tudo conspirando para uma sobrecarga, gerando essas lesões que eu citei há pouco.